Oi gente, eu sou a Cat Lima e no vídeo de hoje eu vou falar sobre empatia. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo que eu posto semanalmente. Curte este vídeo e compartilhe com seus amigos que eu tenho certeza que eles vão adorar. Empatia é uma palavra que a gente escuta várias vezes, né? E muitas pessoas questionam o que significa empatia, como ser uma pessoa mais empática, e por que é uma palavra que está tão em alta, por que as pessoas falam tanto sobre a importância da empatia no nosso dia a dia. Esse vídeo ele vai trazer um pouco do conceito do que é ter empatia, mas é óbvio que você precisa aplicar no seu dia a dia e ver as maneiras como você consegue colocar isso em prática. É muito lindo quando você vê a parte teórica de algo, mas colocar em prática ele é muito mais sutil, porque depende muito da situação que você está vivendo e como você pode colocar aquilo em prática. Então, no geral, a empatia é se colocar no lugar do outro. Então é você conseguir ter essa inteligência emocional, essa sensibilidade de você conseguir enxergar o mundo através de outras perspectivas, de você conseguir entender o que machuca o outro, como o outro se sente dentro daquela situação, que às vezes é uma situação totalmente diferente da sua situação, da sua realidade de vida. Então, quando a gente diz que você precisa ter mais empatia, é você conseguir entender o outro lado da história, não sempre a sua perspectiva e a sua visão, mas sim você entender como o outro se sente, por que ele vive aquela realidade, por que ele se sente daquela maneira. Isso é um exercício, você precisa colocar em prática todos os dias e nem sempre é tão simples. Nós temos uma tendência a ser egoístas, nós temos uma tendência a se colocar na posição de vítima. Então, se colocar no lugar do outro, dar razão para o outro ou tentar entender o que ele sente, até porque por mais que você seja uma pessoa com muita empatia, nem sempre, ou melhor, você nunca vai saber exatamente como o outro se sente. Você vai ter uma perspectiva daquilo. Você vai conseguir entender mais ou menos como é ser aquela pessoa, como é estar introduzido naquela situação, mas não exatamente como ela, porque cada ser humano é único. Então é muito importante você colocar isso em prática no seu dia a dia. E é um exercício. Às vezes vai ser mais simples, às vezes vai ser mais desafiador, mas a ideia é realmente você conseguir trazer isso para o seu dia a dia, você conseguir exercitar isso até que se torne algo natural. Até que você consiga ser uma pessoa empática com todo mundo, sempre buscando visualizar, entender a realidade de cada pessoa e não só o seu mundinho. E Cat, como eu consigo ser mais empático? Como é que eu consigo colocar a empatia em prática? Primeiro, é muito importante você saber escutar. Você precisa saber escutar para você conseguir entender o que a outra pessoa está sentindo, para você conseguir se colocar naquela situação. Depois é muito importante você não ter pré-julgamentos, você não ter preconceitos. Porque quando você tem um pré-julgamento, quando você tem preconceito com alguma coisa, você já tem uma ideia formada do que é aquilo. E você não vai conseguir enxergar com uma outra visão. Então comece a desconstruir esses pré-conceitos que você tem, né? Esses pré-julgamentos. E consiga se colocar fora daquela situação, fora daquela pessoa que olha e que julga o outro. Porque assim você vai abrir mais a sua mente, você vai estar mais aberto a entender a realidade do outro. E quando você escuta e você não tem esse pré-julgamento, você precisa ter compaixão. Você precisa ouvir, entender e se colocar no lugar, né? Então, se alguém te conta alguma coisa, você precisa parar e falar assim, nossa, essa é a realidade dela, ela sofre por conta disso e ela se sente assim. Por que será que ela se sente assim? Como será que eu nesta situação iria me comportar e me sentir? Então comece a ter um raciocínio do que é aquilo e como você se sentiria naquela situação. Você precisa praticar, ter esse exercício.
Porque se você só fica pensando, mas como é a visão do outro, e você nunca muda essa perspectiva de como eu seria, como seria para mim passar por isso, talvez você não consiga realmente ter essa compaixão. E entender que cada ser humano é único também é muito importante, porque mesmo que eu tenha a minha ideia e você tenha a sua, quando você entende que cada ser é único, você entende que cada pessoa sente e age de uma maneira, mesmo que ela viva a mesma realidade, mesmo que seja a mesma situação. Cada um vai reagir de maneira diferente, porque vai contar muito qual a bagagem que ela tem, o que ela traz, como ela foi criada, a maneira como ensinaram para ela que era correto viver a vida, como é correto enxergar as coisas. Então tenha compaixão, busque compreender o outro e respeite essa visão. Respeite que cada pessoa é única, respeite que ela age daquela maneira. Se ela não está fazendo mal para ninguém, se não é uma coisa ruim, entenda, né? Respeite que é a maneira dela viver, a maneira dela enxergar, a maneira dela compreender, mesmo que você não concorde. A empatia é você ter essa compreensão emocional, é você ter essa responsabilidade emocional, mas nem sempre você precisa concordar. Só entenda, se coloque no lugar do outro, veja, sinta, né, ou aquela dor ou aquela emoção, e longe desse lugar de julgador, e entenda que, ok, tá tudo bem, cada pessoa tem o seu estilo, cada pessoa tem as suas escolhas, e você precisa ter compaixão com o outro, você precisa respeitar o outro, mesmo que você não concorde com aquilo. Eu sempre trago essa questão de se não está machucando ninguém, se não está prejudicando ninguém, porque não tem como você também ser compreensivo e respeitar e saber que aquela pessoa está machucando ou está com maldade direta com alguma outra pessoa. Então, também tenha essa noção de que quando eu digo isso é quando a gente está entendendo que é algo que não machuca e que não prejudica as pessoas por interesse ou por maldade. E é muito importante que você seja um exemplo. Quando nós somos um exemplo, quando nós conseguimos colocar tudo isso em prática, nós começamos a inspirar outras pessoas e nós vivemos em uma sociedade. Então, quanto mais você inspirar, quanto mais pessoas conseguirem praticar a empatia, melhor será o mundo, né? Então, assim, é algo que você faz pro todo, porque é algo que vai trazer vários benefícios para você, vai trazer vários benefícios para a parte emocional, mas o mais importante é que traz vários benefícios para a sociedade, para o nosso planeta. E assim nós tornamos um lugar bom para todos, né? Todo mundo, não só para você e para as pessoas que você ama, mas no geral. E quando a gente coloca a empatia em prática, por exemplo, no momento atual que nós estamos, usar a máscara. Usar a máscara, independente se você é do grupo de risco ou não, se você já ficou com Covid ou não, né, se já se contaminou ou não, quando você usa, você é uma pessoa que tem empatia e noção, porque você compreende que você não precisa cuidar só de você, mas você precisa cuidar dos outros também. Então, mas eu sou nova, eu não estou em grupo de risco, eu tenho condições de pagar um médico particular. É lógico que assim, eu estou trazendo essas percepções de pessoas que, no meu ponto de vista, são totalmente sem noção e que não respeitam o próximo. Porque você ficar doente, independente que você tenha dinheiro, se você é nova ou não, você corre risco também. Não é só porque eu tenho dinheiro e eu sou nova que eu vou me curar e pronto. Você também corre um risco. Mas a ideia se você pensa tudo isso, se você acha que você não vai ficar doente, ou se ficar tá tudo bem porque você tem dinheiro, você vai se recuperar e pronto, pense no outro. Coloque isso em prática, né? Se cuide pelo outro, se cuide pelas pessoas que não têm a mesma facilidade que você. Uma vez eu vi uma frase que eu achei muito interessante, que diziam que nós estamos no mesmo barco, mas isso não quer dizer que nós estamos vivendo a mesma realidade, porque dentro desse barco existem várias realidades diferentes.
Então existe aquela pessoa que não tem opção de escolha, não tem como ela se cuidar, não tem como ela parar de trabalhar e trabalhar em casa. Existem aquelas pessoas que têm essa opção, existem as pessoas que podem ir de carro, outras não conseguem, precisam de transporte público. Existem pessoas que conseguem se manter sem trabalhar, porque já tem uma realidade, né, uma qualidade de vida totalmente diferente. Então, assim, nós estamos vivendo o mesmo momento, que é a pandemia, mas cada um tem a sua realidade. Então, use máscara, pense no outro, tenha empatia. Eu acho muito legal a gente trazer essa perspectiva para o momento atual, né? Como colocar em prática a empatia em um momento de pandemia. Então é exatamente isso, independente da sua realidade, se cuide, porque quando você está se cuidando, você também está protegendo as outras pessoas. E isso é um dever de um cidadão, isso é o dever de uma pessoa do bem. Então, espero que você consiga entender e colocar em prática isso que nós conversamos hoje e que você perceba que as coisas vão além da sua realidade e do seu mundinho, que as pessoas precisam pensar em si, né, mas também nos outros, porque nós estamos aqui e nós precisamos viver em uma sociedade. E quando você busca harmonia, quando você busca equilíbrio, você torna o mundo melhor para todos. Espero que você tenha gostado desse vídeo, curta este vídeo, compartilhe com seus amigos. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva e ativa o sininho, assim você não perde nenhum conteúdo que eu posto semanalmente.